Olá, sejam bem-vindos. É com muita alegria e assim que a gente aceitou esse desafio de fazer o primeiro Miracast, que é o podcast da PIB Mirante, e com uma alegria assim tremenda no coração, que é com o nosso primeiro Miracast, é com uma pessoa muito querida, muito especial, que é a escritora e teóloga Alana Carla. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro que ela já fez um primeiro lançamento em João Pessoa e hoje está fazendo um lançamento aqui em Campina Grande. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro, como chegou essa inspiração do livro, quando nasceu essa vontade de virar realmente uma escritora. E a gente vai deixar agora a Alana falar um pouquinho, se apresentar. E fica à vontade, Alana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, o privilégio de estar aqui participando do primeiro Miracast, esse momento tão importante para a igreja de vocês. Para mim é um prazer estar aqui nessa manhã gravando com vocês, Como o Lu já falou, eu me chamo Alana. Eu hoje tenho o privilégio e o sonho realizado de dizer que eu sou escritora, um sonho de infância meu, Sempre sonhei em publicar o meu primeiro livro. E já venho nessa caminhada, escrevendo, produzindo conteúdo, tanto academicamente quanto também ministerialmente, através das redes sociais, já há alguns anos, Eu sou bacharel em Direito, apesar de não atuar mais, Me formei em Direito, mas Deus me chamou para uma área que eu nunca imaginei atuar, que é a teologia. Eu tenho mestrado em Ciência das Religiões e hoje estou no meio do doutorado em Ciência das Religiões e eu amo o que eu faço, amo o que eu estudo, amo escrever, amo produzir. Para mim, podem ter certeza que eu estou realizando um sonho e é um privilégio estar aqui compartilhando esse sonho com vocês. Alana, qual foi o maior desafio nesse processo da escrita? No processo da escrita, o processo da escrita, ele tem muitos desafios, O processo da escrita, assim, para mim, pessoalmente, o maior desafio é começar a escrever a primeira página. A primeira página, antes de começar a escrever qualquer coisa, e é uma dica que eu sempre dou também para quem quer começar a escrever, tanto um livro quanto algum material, algum estudo, é começar fazendo um esboço, tipo um mapa mental. Antes de começar a escrever o meu livro, Bem-aventuradas, eu peguei uma folha em branco e fiz um esboço, um mapa mental, com o título do livro e os títulos de cada capítulo e o que eu gostaria que tivesse em cada capítulo. Então, esse esboço me ajuda para ter um norte do que eu quero escrever, do que eu quero falar naquele livro. Só que depois desse esboço, pessoalmente, eu tenho uma dificuldade imensa em escrever ali o primeiro parágrafo, a primeira página, em tirar todas aquelas ideias que estão ali com tanta intensidade na mente, em traduzir elas para o papel, traduzir elas para a escrita. Então, esse é o maior desafio para eu começar a escrever algum material. Fico imaginando aquela cena que a gente às vezes vê em filme, a pessoa escrevendo... Pronto, pega um papel, é mais amassa, ou menos não assim. Não é bom. Escreve um parágrafo, não tá bom, tira. E eu sou muito perfeccionista. Então, por exemplo, eu escrevo um capítulo. Se eu reler esse capítulo, eu vou achar que está incompleto, que precisa colocar mais coisas. Então, é um processo que, para mim, assim, eu acabo me cobrando muito. Mas, ao mesmo tempo, quando eu escrevo o primeiro parágrafo e engata, ali a escrita, eu me deleito, eu perco as horas, eu passo o dia, assim, sentada na cadeira no escritório, ligo uma velinha aromática, uma músicazinha ambiente, e para mim é um momento, assim, incrível, que eu amo de verdade. Se uma pessoa encontrasse, assim, o livro... Do nada ela encontrasse o livro Bem-aventuradas. Qual era o que você queria que essa pessoa encontrasse de essência dentro desse livro? De essência? Assim, o que a pessoa, assim, pegou o livro, eu quero que essa pessoa entenda isso aqui, a essência do livro. Na minha visão, a essência do livro é que a real felicidade, a real plenitude, a real identidade das nossas vidas, E no caso de Bem-aventuradas, é um livro voltado para as mulheres, a real essência, a real identidade, a real plenitude da mulher não está em seguir os seus próprios caminhos, seus próprios impulsos, seus próprios desejos, mas em se submeter à vontade de Deus, E é isso que o Sermão do Monte nos ensina, em especial as bem-aventuranças. E quais são os maiores desafios das mulheres viverem essas bem-aventuranças nos dias de hoje? Nossa, são muitos desafios, Eu acredito que o primeiro desafio que nós encontramos é na nossa própria essência.
Nós que nascemos nesse mundo caído, temos uma natureza pecaminosa, né? Então, o primeiro passo, né? Assim, o primeiro desafio que a gente encontra é em nós mesmas, né? Quando a gente olha para nós e, por exemplo, é fácil ser mansa? Uma mulher mansa? De forma alguma, a gente sabe, né? Umas são mais, umas são menos, mas às vezes é muito difícil nós sermos uma mulher mansa. É muito difícil a gente praticar, né? Na prática ali a humildade. É muito difícil a gente olhar para aquelas bem-aventuranças, a gente olhar para o nosso eu pecaminoso, né? Nosso eu pecador. Paciência, então, hein? Paciência, oh meu Deus. Então, é muito difícil realmente, né? Eu acho que o primeiro desafio somos nós mesmas. Eu tenho né? uma colega que diz assim, se tinha uma fila da paciência, eu acho que eu pulei ela. Não Jesus, vi essa fila. misericórdia. E aí, né, o primeiro desafio a gente encontra em nós mesmas, né? A gente tem que reconhecer isso, né? A gente vencer esses nossos pecados, essa nossa tendência à queda. E, em segundo lugar, é o padrão que o mundo muitas vezes prega para as mulheres, né? Um padrão onde a gente escuta frases como siga o seu coração, né? Para você ser livre, faça o que você quiser. Uma mulher empoderada hoje em dia é considerada aquela mulher que faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. E a gente sabe que não é assim que uma serva de Deus caminha, né? Que uma serva de Deus caminha no tempo de Deus, do jeito de Deus, debaixo da vontade de Deus, né? Então, o primeiro ponto, né? Eu diria que o primeiro obstáculo para viver essas bem-aventuranças se encontra em nós, e o segundo obstáculo se encontra nesses padrões que nos são impostos. Dessas bem-aventuranças, qual é que fala mais alto ao seu coração? E por Meu quê, né? Deus, meu Deus, olha, muitas, assim, as bem-aventuranças, eu acho que cada uma fala ao meu coração de uma forma especial. Mas eu sempre costumo dizer que o capítulo mais especial para mim, e a bem-aventurança, consequentemente, que mais me toca é a mansidão. Bem-aventuradas as mansas. Porque à medida que eu fui estudando para escrever sobre a mansidão, de acordo com as bem-aventuranças, eu percebi que a mansidão, ela vai além da nossa concepção, muitas vezes assim, humana da mansidão. Muitas vezes a gente pensa que ser mansa é só ser calma e tal. Muita gente olha para mim e diz, Alana, você é muito mansa, por eu ter um jeitinho assim mais calmo, mais tranquilo de falar. Mas, né, vocês vão ver, né, quem já leu também já viu no capítulo da mansidão, que a mansidão vai muito além disso. Que, por exemplo, a mansidão está ligada a se submeter à vontade de Deus, mesmo que ela seja contrária à nossa. E se submeter realmente em humildade, em submissão, não aparentemente, por exemplo, eu estar aqui falando com você super plena, mas por dentro está revoltada e está explodindo. A mansidão não é só um comportamento, é uma essência. Não é só ali a aparência, mas é o que está no nosso coração. Então, muitas vezes eu tô aqui conversando com você super plena, mas por dentro eu estou revoltada, eu estou brigando com o Senhor por conta de algo que Ele, né, permitiu que acontecesse. Ou muitas vezes eu estou inconformada com alguma situação e por dentro, né, eu estou completamente caminhando longe da mansidão. Então, ser mansa apenas na aparência é uma falsidade, né? Mas ser mansa em essência, aí está o verdadeiro desafio, né? Então, eu acho que a mansidão, para mim, é a bem-aventurança que mais me toca, em muitos sentidos, pela sua profundidade. E foi o capítulo, assim, um dos capítulos que eu mais gostei de escrever e de descobrir mais sobre. Eu estava vendo aqui, as palavras do Senhor é tão linda que elas continuam atuais, né? Ecoam até hoje. Só que muitas vezes nós mulheres, quando lê a palavra, quando lê a Bíblia, a gente se acha tão distante e às vezes a gente fica se perguntando como é que eu posso praticar como mulher. A gente vive um ativismo muito grande, a cobrança da sociedade é muito grande, né, sobre a mulher. Às vezes a gente quer dar alguns passos pensando um pouco em nós mesmos, não só família, não só igreja. E às vezes quando a gente pensa em dar esses passos, aí vem uma pressão, vem um peso da sociedade, da própria família, do esposo, dos filhos, colegas. E aí muitas vezes a gente fica se perguntando como viver isso na prática.
como viver essas bem-aventuranças na prática, nessa correria que a gente vive, no trabalho, em casa, e na igreja. Como é que a gente pode aplicar isso, essas bem-aventuranças, nos nossos dia a dia, enfrentando o que a gente enfrenta todos os dias, mas colocar essas bem-aventuranças dentro da nossa vida prática. Isso, eu acredito que o texto das bem-aventuranças, lá em Mateus 5, é um dos textos da Bíblia mais práticos que existem, porque ele nos leva realmente à ação. Jesus, ali nas bem-aventuranças, ele está comissionando o seu povo a agir de uma forma contracultural ao seu mundo. John Stott, inclusive, quando ele vai escrever sobre o Sermão do Monte, né? John Stott, ele tem um livro que é um estudo sobre o Sermão do Monte, inclusive eu cito ele bastante no meu. O título do livro dele é Contracultura Cristã, porque Jesus, ali no Sermão do Monte, ele está propondo um padrão, ele está propondo uma conduta completamente diferente da que a gente observa do mundo, né? Da que a gente espera desse mundo. Então, realmente, as bem-aventuranças, né? Ali, essa parte do Sermão do Monte é uma parte muito prática. E Jesus nos manda a agir. Jesus está ali nos incentivando a agir. Mas como dar esse primeiro passo para agir, né? Eu acredito, Lu, que, assim, o que eu diria é que para a gente ser realmente bem-aventurada, para a gente viver essas bem-aventuranças na prática, nós devemos calar as outras vozes e colocar em um megafone nos nossos ouvidos a voz de Deus, sabe? Calar, por exemplo, as vozes do nosso próprio coração, né? Porque, como eu até cito no livro, a gente escuta tanto, siga o seu coração, ouça o que o seu coração está dizendo, mas o nosso coração é enganoso, né? Então, nós devemos calar primeiramente as vozes do nosso próprio coração, que podem nos levar ao precipício, e calar as vozes também do mundo e das pessoas à nossa volta. Porque, às vezes, por melhor que seja a intenção de uma pessoa em nos aconselhar e nos dar um direcionamento, às vezes esse direcionamento não está alinhado com o direcionamento que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu acredito e tenho plena convicção que a primeira voz que a gente deve ouvir em integridade é a voz do Senhor. Então, se o Senhor disse algo, se o Senhor direcionou a algo, a gente tem que seguir esse direcionamento sem pensar em mais nada, porque uma vez que o Senhor chama, ele se responsabiliza. Uma vez que o Senhor direciona, ele vai na frente daquele direcionamento, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calar essas outras vozes. As vozes do nosso coração, as vozes das outras pessoas, as vozes das pressões da sociedade, as vozes dos padrões que muitas vezes estão ali nos circulando. E ouvir simplesmente a voz de Deus. Eu acredito que essa é a chave para a gente começar a praticar essas bem-aventuranças. E aí, cada uma delas, no meu livro eu até especifico, né? Na prática, cada uma delas se desenrola de uma forma única nas nossas vidas, né? E ficam ali totalmente visíveis através dos frutos e dos nossos comportamentos. Tem, acho que 1 mês de lançamento do livro. Isso. Já tem um mês. Dia 23 agora de setembro vai fazer 1 mês. 1 mês. Mas, assim, acompanhando suas redes sociais, você vê que já muitas mulheres já leram o seu livro. Vejo que algumas já até colocam algumas coisas lá do que acharam da leitura do livro. Mas teve alguma que mandou mensagem, alguma coisa assim, de como, no sentido de como transformou, como foi impactante? Você tem alguma história que possa dizer assim, de alguém que tenha dito algo do livro? Graças a Deus, né? Eu sou muito feliz por estar atuando nas redes sociais, porque a gente tem contato com tanta gente, né? E tanta gente tem contato com a gente também. E através das redes sociais, Lu, para honra e glória do Senhor, todo dia eu recebo um feedback diferente do livro, né? Pelo menos um dizendo, olha, tá sendo uma bênção, tá sendo realmente transformador. Mas teve uma pessoa, inclusive hoje de manhã, quando eu estava a caminho daqui, que ela me mandou uma mensagem e várias fotos, né? Ela me mandou no direct do Instagram dizendo, Alana, o seu livro é maravilhoso, mas eu tô lendo bem devagar, porque eu quero aprender cada frase dele, eu quero internalizar tudo isso. E olha só como ele tem me incentivado a estudar a Bíblia. Olha só como ele tem me incentivado a olhar para Jesus de uma forma diferente. E aí ela mandou várias fotos de um caderno.
tipo um caderno de devocional, um caderno de anotações, onde ela estava colocando ali várias coisas que Deus estava falando ao coração dela, vários insights, né? Vários pensamentos que vieram na mente dela. E isso me tocou muito. E teve outra mulher também, que foi um dos feedbacks mais especiais também que eu já tive do livro. Foi de uma mulher que ela disse que começou a me seguir nas redes sociais e que viu que eu estava lançando o livro, comprou, e ela disse que a leitura do livro fez ela voltar para os caminhos de Jesus, porque ela estava afastada dos caminhos de Jesus, e ao ler esse livro ela disse que sentiu no coração de voltar, né, com firmeza aos caminhos de Jesus. E para mim esse é o melhor presente. É mais do que tudo, né? É a verdadeira, assim, o verdadeiro objetivo de tudo isso. Eu sei que a Bíblia, né, a palavra do Senhor, ela é suficiente. Uhum. A palavra do Senhor, ela não precisa de nada que complemente. Isso. Mas é muito importante para nós cristãos leituras de livros de pessoas em que o próprio Espírito Santo também inspirou, né? A nos ajudar, às vezes, muitas vezes, às vezes, a compreender melhor a palavra, né? Às vezes, o ponto de vista de outros escritores nos faz pensar, às vezes, nos tira de fora da caixinha, né? Que é o seu clube de livros. Nos tira dessa caixinha e, às vezes, a gente consegue ter uma visão mais ampla. Claro que a palavra ela é suficiente, que a palavra ela é autoexplicativa, né? A gente não precisa, mas livros de pessoas como você que se preparou, o Espírito Santo te direcionou para escrever, é muito importante também a gente ter essa leitura com isso. Eu fico imaginando que se pessoas, então, quando lê o livro, são transformadas, eu acredito que você, no processo de estar preparando o livro, né, da escrita do livro, Deus deve ter falado muito com você. E você também foi sendo transformada, sendo renovada, fazendo até algumas mudanças de vida na preparação do próprio livro, né? E eu fico assim me perguntando que Deus pode ter te fortalecido ainda mais quando você estava preparando esse livro. Então, tem alguma, assim, você teria alguma história para nos contar nesse sentido? No tempo que você estava preparando esse livro, se algo lhe tocou mais, algum capítulo lhe tocou mais, o livro, para você mesmo, como foi? Esse processo, ele também... Hoje, quando você lê o livro também, você lendo o livro, como é que ele também mexe com você? Nossa, essa pergunta é profunda. Porque realmente esse livro, assim, eu sempre digo que ele vai ficar marcado para sempre na minha história. Porque, primeiro, ele foi escrito... Eu comecei a escrita de Bem-aventuradas quando eu estava passando por um processo um pouco difícil na minha vida. Estava fazendo exames, tinha acabado de me submeter a uma cirurgia de correção de uma das minhas trompas para eu conseguir engravidar, né? Então, eu comecei a escrever Bem-aventuradas no meio de um deserto, no meio de um período difícil da minha vida, né? Então, eu estava ali, né? Que o subtítulo do livro, na verdade, né? É a resposta de Jesus, né? Ao anseio feminino por plenitude e identidade. E plenitude nada mais é do que felicidade, né? Bem-aventurados, essa palavra no grego, makarios, quer dizer feliz. Então, as bem-aventuranças que Jesus traz, né, está falando ali sobre a felicidade verdadeira. E eu estava escrevendo sobre essa felicidade verdadeira no meio de um deserto pessoal. Então, esse já foi o primeiro impacto desse livro, né? Eu estava produzindo ele, eu estava escrevendo ele no meio de um deserto pessoal, onde eu estava, assim, realmente precisando ouvir a voz do Senhor, e o Senhor falou muito comigo através dos estudos e da escrita do próprio livro. E interessante que, um ano depois, né, de que eu comecei a escrever esse livro, né, que eu estava escrevendo sobre a felicidade que a gente encontra em Jesus, no meio de um deserto, eu lancei esse livro sobre a felicidade que nós encontramos em Jesus no meio de outro deserto, né? Então, assim... Muitas vezes, quando eu pegava o livro para folhear, para produzir algum conteúdo, para, né, rever alguma coisa, alguma parte do livro, eu parava assim e dizia, meu Deus,
Eu jamais imaginava que eu estava escrevendo para mim mesma. Eu jamais imaginava que eu estava ali, muitas vezes, colocando algo nesse livro que no futuro eu mesma ia ler e Deus ia falar comigo mesma, né? Porque 1 ano depois do lançamento desse livro, da escrita desse livro, eu estou lançando o livro, né? Estou no período de lançamento do livro, no meio de outro deserto pessoal também, que foi a perda do meu filho, né? Ali, já no finalzinho da gestação. Então, ele foi escrito no meio de um deserto e ele foi lançado no meio de outro deserto. E o que esses dois, né, fatos têm a ver, né? Porque no livro eu falo que a felicidade que vem de Jesus, ela não depende das circunstâncias. As circunstâncias, elas podem muitas vezes abalar a nossa fé, elas podem muitas vezes nos entristecer, obviamente, nos deixar um pouco debilitadas. Mas uma vez que o nosso foco está em Cristo, a nossa felicidade, ela é permanente, ela não depende das circunstâncias. A nossa felicidade, ela é eterna. Porque a gente começa hoje a ter um gostinho dela e a gente tem a esperança maior de que um dia ela será vivida na sua plenitude, né? Então, esse livro é um testemunho vivo para mim mesma. Sempre que eu olhar para Bem-aventurados, os anos podem passar, em nome de Jesus, outros livros poderão vir, mas sempre que eu olhar para esse livro, eu vou me lembrar, Deus fez com que ele nascesse no meio do deserto. Né? E isso é muito significativo, porque mostra que realmente essa felicidade, segundo Jesus, ela é real e ela é possível, ainda que o mundo esteja desabando à nossa volta. Né? E uma vez que a gente se apega nessa verdade, as coisas se tornam mais leves e os processos são mais fáceis de serem vividos. Às vezes a gente lê e sabe, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas às vezes é difícil entender. Com certeza. Né? E a gente faz assim, Senhor, o que é bom e agradável nesse momento que eu estou vivendo? Uhum. Só que Deus não usa a mesma lente que a gente usa. Né? Deus não está vendo aqui a circunstância, o momento. Nós vivemos o hoje. Isso. Mas Deus sabe o que nos espera. Isso. E tudo que Deus faz, né? Desertos, o que for, as circunstâncias, é para nos ensinar, muitas vezes para forjar a nossa fé, melhorar, né? Nos transformar, nos deixar mais forte. E às vezes a gente fica sem entender. E Deus não precisa nos explicar. É verdade. A gente precisa confiar, porque a gente não vive pela vista, a gente vive por fé. Exatamente. E Deus quer isso, que a gente viva por fé. E aí a gente precisa entender que tudo em nossas vidas tem a mão do Senhor e tem um propósito do Senhor, Com que certeza. É bom, perfeito e agradável. Né? Isso. E uma coisa assim que eu tenho sempre escrito no meu caderninho de devocional e sempre pensando é que Deus nunca erra. Né? Nenhum dos seus planos é um equívoco. Nada que acontece na nossa vida é além do controle do Senhor. Né? Foge ali das suas mãos. Então, independente do que esteja acontecendo, isso está acontecendo na mão do Senhor. Independente do que esteja passando na sua vida, né? Na vida de qualquer pessoa que está aí nos assistindo, pode ter certeza que está dentro do plano do Senhor. Em momento algum, Deus deixa o controle da nossa vida ali, olha ali para o lado e, eita, aconteceu tal coisa. Não, Deus não é assim. Está tudo dentro do seu plano, do seu comando, do seu controle. E Ele nunca erra, né? Por mais que algumas situações pareçam erradas aos nossos olhos, pareçam incompreensíveis aos nossos olhos, mas o Senhor, Ele não erra. E isso tem que trazer paz ao nosso coração. Essa semana mesmo estava comentando que o ditado popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Não, Deus escreve certo por linhas certas. Muitas vezes nós é quem entortamos as linhas. E deveríamos andar naquele caminho e por escolhas, por achar que aquele caminho não é bom e sim o outro, a gente vai por outro caminho. E aí Deus nos faz voltar. Isso. Né? Aí traz a linhazinha de volta. Isso. Então, ele não escreve por linhas tortas, ele escreve por linhas certas. Nós é quem damos umas entortadinhas nas nossas linhas da vida. E às vezes nós estamos tão tortas que não entendemos as linhas retas de Deus. Aí a gente acha que tá torto, mas é a gente que tá torta. É isso mesmo. Agora, assim, a gente viu um pouquinho do seu processo, né, da leitura. A gente viu como aplicar isso na vida das mulheres, viu como foi na sua vida, né, o processo em relação a você e o livro, que ele também teve mudanças, né, de transformações na sua vida. E como a gente pegar o livro
e usá-lo hoje em dia na igreja, como comunidade, não só pensando numa vida, na parte individual sua, né? Mas, assim, como é que a gente poderia usar esse livro? Ele poderia ajudar as mulheres a viver de acordo com os princípios de Cristo dentro das próprias igrejas. Com certeza, né? Eu acredito muito, assim, que a igreja ela é formada por vários indivíduos, várias pessoas ali com seus mundos, com suas individualidades, com suas especificidades. E olha só como seria diferente o mundo, a igreja, enfim, os ambientes que a gente convive, se cada pessoa, na sua individualidade, buscasse ser bem-aventurada. Se cada pessoa, na sua individualidade, buscasse seguir verdadeiramente os caminhos do Senhor, os ambientes seriam diferentes. Não é? Nós teríamos menos conflitos, menos confusões, né? Ali, as bem-aventuranças são 8 virtudes, 8 características que nós devemos buscar praticar nas nossas vidas. Imagine como o contexto de igreja seria diferente se cada pessoa buscasse realmente, ativamente, viver essas bem-aventuranças na prática, né? Por exemplo, a gente vê aí a questão da mansidão, que eu mesma falei. Imagine quantos conflitos seriam evitados se as pessoas buscassem ser mais mansas. Imagine quantos conflitos seriam evitados se as pessoas fossem mais humildes, se as pessoas praticassem mais a pureza de coração, né? Imagine quantos conflitos seriam evitados, quantas dificuldades nas nossas vidas seriam evitadas se nós mesmas fôssemos mais justas, fôssemos ali arrependidas, né? Tivéssemos lágrimas de arrependimento nos nossos olhos. Então, se a mudança é baseado na bem-aventurança, né, que é o que eu trago no meu livro, estiver acontecendo individualmente na vida de cada pessoa, enquanto comunidade as coisas vão fluir mais também e melhor. Imagine os líderes tendo essas características. Exatamente. Aí já seria uma forma maior ainda de fazer com que isso propagasse, né? Isso, exatamente. Então, são virtudes, são características que cada pessoa individualmente deve buscar ali dentro do seu quarto, no seu momento com Deus, na sua autorreflexão. E cada pessoa buscando essas características individualmente, o coletivo vai ser transformado. O coletivo vai ser mudado, né? Vai ser bem melhor. Porque se cada pessoa estiver mais parecida com Jesus, a coletividade também vai ornar mais. A coletividade vai ser como uma orquestra, orquestrada pelo Espírito Santo, né? Por Jesus. Então, eu acredito que a gente deve começar individualmente essa mudança, para que um dia ela chegue a ser coletivamente. E enquanto mulheres, mais ainda, né? Nós vivemos numa geração que fala tanto sobre a rivalidade feminina, sobre mulheres que querem competir uma com a outra, que se acham inimigas, né? Enfim, eu tenho que ser melhor que ela não pode ter mais que eu, ela não pode ser melhor que eu. E fica essa rixa, né? E eu, pelo menos, cresci ouvindo. Mulher é assim mesmo. Amizade com mulher é mais difícil. Mulher é muito desunida, né? Mas imagine se, entre as próprias mulheres, nós praticássemos as bem-aventuranças e deixássemos isso de lado, né? Como seria diferente? Os ministérios de mulheres nas igrejas, né? As células, os grupos, seriam, ao invés de ter rixas, seriam cada vez mais unidos para a honra e glória do Senhor, né? Então, eu acredito que as bem-aventuranças coletivamente têm essa importância. Começa na individualidade e essa individualidade vivida com Deus impacta a coletividade também. A conversa tá tão boa. Não é? Tem que deixar aqui, a gente vai conversando mais tempo. Mas hoje o dia tá corrido, porque hoje a gente tem o lançamento do seu livro. Então, antes de a gente falar um pouquinho sobre o lançamento, eu gostaria que você desse uma palavra, no sentido geral, final, o que você gostaria de deixar de reflexão em relação ao livro ou qualquer outra coisa que você queira falar do seu coração, para as mulheres que estejam nos ouvindo, não só as mulheres, mas para todos aqueles que estão nos ouvindo o Miracast. Você deixa uma palavra do seu coração para as pessoas que estão ouvindo você. Eu queria dizer, né, assim, que na nossa vida são nos oferecidas diversas fontes de felicidade e de prazer.
né? Seja num relacionamento, na realização de um sonho, de uma carreira profissional. Enfim, são muitas fontes de felicidade que são disponibilizadas ali ao nosso alcance. Mas eu gostaria de dizer para você que não se apegue em nenhuma dessas fontes de felicidade, em nenhuma dessas fontes de identidade, mas se apegue unicamente na fonte que é inesgotável. Todas as outras fontes esgotam. As fontes podem se esgotar, podem desaparecer, mas a fonte inesgotável de toda plenitude, de todo prazer, de toda satisfação e contentamento é o Senhor. E então eu gostaria de falar isso, né? A bem-aventurado, bem-aventurado, o que chora, bem-aventurado o humilde, bem-aventurado o manso, o puro de coração, nada mais quer dizer do que feliz. Feliz o humilde, feliz o puro de coração, feliz o que é perseguido por causa da justiça. Enfim, a felicidade que Jesus prega é diferente da felicidade que o mundo prega. E nós, enquanto cristãos, não devemos beber dessas fontes de felicidade que nos são oferecidas. Óbvio, são bênçãos. Óbvio, a gente fica alegre. Óbvio, nos dão também certa alegria. Mas quando vem dessas fontes mundanas, elas são momentâneas, por melhores que elas sejam. Como eu falo no meu livro, carreiras podem acabar, dinheiro pode desaparecer, pessoas podem nos decepcionar, né? Então, tudo que nós olhamos visivelmente nesse mundo pode ruir, menos a fonte da real felicidade, plenitude, identidade que está em Jesus. E essa plenitude é diferente da que a gente acredita. Então, eu diria, beba dessa fonte da felicidade, que é Jesus, que é a Cristo, né? Que é o nosso Deus, que mesmo que as coisas à nossa volta estejam dando errado, a gente tem ali a consciência, a convicção de que a nossa fonte da felicidade, da plenitude, não estão em coisas que o mundo pode roubar, mas está naquele que não muda e que não sai de perto de nós em momento algum, né? Então, eu diria isso, né? Que o meu livro possa lhe inspirar a buscar essa fonte de plenitude no Senhor, não em outras coisas que podem ser como quando a gente bebe, quando a gente quer ter a nossa plenitude, a nossa identidade em coisas que esse mundo pode roubar, é como construir um castelo na areia. Mas quando a gente constrói a nossa casa, o nosso castelinho ali na rocha, o vento pode dar, a tempestade pode vir, a onda pode bater, mas ela está ali, firme. Porque a fonte de tudo é inesgotável, né? A fonte do que nós realmente precisamos. Então, é isso que eu gostaria de te incentivar no dia de hoje, né? E que o meu desejo simplesmente é que o meu livro te inspire a isso. Que te inspire a buscar essa fonte inesgotável. A gente fala assim, bem-aventurados, né? Os humildes, bem-aventurados que choram, os que são puros, bem-aventurados. A gente fala, bem-aventurado é aquele feliz. Mas é um feliz, se você pegar realmente como é a tradução, é muito feliz, é uma felicidade que não tem como mensurar. Isso. Não é uma felicidade que a gente consiga dizer em palavras. Esse bem-aventurança é uma felicidade que é imensurável. Não tem como você dizer, só você quer muito feliz, né? Você imagine, quando a gente está feliz já é algo bom e algo que você não consegue mensurar, então deve ser maravilhoso. Alana, eu sei que hoje vai ser o lançamento, né? A gente vai falar um pouquinho já. Mas onde a gente, hoje em dia, já pode encontrar pessoas que às vezes podem estar nos ouvindo que não estejam em Campina. Onde a gente já pode encontrar o seu livro, né? Fale das suas redes sociais, né? Para quem quiser te seguir. Fala um pouquinho sobre onde a gente encontra o seu livro e sobre suas redes sociais. Minhas redes sociais, né? Eu estou ativa diariamente lá no Instagram. Você pode ver os conteúdos que eu ando postando diariamente, conversar comigo. Eu estou sempre tirando dúvidas, batendo papo com as minhas seguidoras no direct. É no Instagram, @AlanaCarlaLF. E o meu livro você pode encontrar já nas livrarias pelo Brasil, principalmente as livrarias Leitura, né? As livrarias Leituras sempre estão ali com os meus exemplares. Livrarias cristãs também aí na sua cidade. Mas na Amazon também você pode adquirir, né? Na Amazon tem um preço maravilhoso e chega rapidinho na sua casa. Então, ele está disponível na Amazon, tanto a forma física quanto também a forma digital. Quem gosta de ler pelo Kindle, o Bem-Aventuradas também está disponível, né? E o meu desejo é só que ele chegue na sua casa, seja de modo físico, digital, e que ele edifique a sua vida, né? Muitas pessoas já estão dando de presente de aniversário, de amigo secreto, fim do ano tá chegando, né? Então, gente, excelente presente, viu? Porque além de lindo, que o livro está lindo, eu vou até pegar aqui,
mostrar pertinho para vocês. Além de lindo, ele é muito edificante. Ele tem realmente impactado vidas para a honra e glória do Senhor. E que ele possa também impactar a sua. Hoje à noite nós vamos estar fazendo o lançamento. Quem é aqui de Campina, né? Quem quiser conhecer a Lana de pertinho, quem quiser comprar o livro, ela vai estar hoje à noite na igreja, na PIB Mirante, que é a Primeira Igreja Batista Mirante. E às 19 horas, a gente vai estar lá juntinho. Vamos ter o lançamento do livro lá. Como a gente fez uma junção, pensou em algo. A igreja está fazendo 6 anos, né? De existência como Primeira Igreja Batista Mirante. E nada melhor do que a gente trazer a Lana para fazer esse lançamento aqui em Campina e casar com o aniversário da igreja, que é de 6 anos. E a gente vai estar comemorando esses 6 anos de aniversário da igreja, hoje com o lançamento do livro de Alana, amanhã com o pastor André Fernandes, né? Que é o filho de pastor Estevão Fernandes, que é o presidente da nossa igreja. E no domingo, uma grande festa com bolo de aniversário, com que a gente puder comemorar da melhor forma possível, com o pastor Leonardo, que é o pastor da igreja, trazendo a palavra. Então, assim, eu convido todos que queiram estar, não só hoje no lançamento do livro de Alana, mas comemorando conosco os 6 anos de existência da Primeira Igreja Batista Mirante. Estamos ali de portas abertas, será um prazer receber todos, né, que possam estar lá. E será uma honra e uma alegria, não só hoje estar com a Alana, que eu espero que a igreja hoje esteja assim de mulheres, não só mulheres, vão os maridos dessas mulheres também, e que a gente possa todos juntos comemorar o lançamento do seu livro e o aniversário da nossa igreja. Então, assim, foi um prazer, Alana, ter você conosco no primeiro podcast que honra! Da igreja. O prazer foi todo meu, pode acreditar. Para mim também está sendo tudo primeiro, né? Assim, primeira vez num podcast, primeira vez apresentando um podcast. Mas eu espero que esse seja o pontapé inicial para vir muitos podcasts por aí, que a gente possa aqui, através do Miracast, conversar sobre a palavra do Senhor, aprender junto, né? Criar cada vez mais estratégias para que a palavra do Senhor chegue muito mais longe e nós, como cristãos, possamos cada vez mais se aprofundar e crescer como cristão. Então, assim, foi uma honra ter vocês ser a primeira, né? E eu agradeço demais você ter já chegado bem mais cedo para a gente estar aqui junto hoje no Miracast. E foi uma bênção poder conversar com você e que Deus continue abençoando sua vida. Amém. Abençoando a venda do livro, não por nada financeiro, mas que ele possa chegar, como você falou, em várias casas e muitas mulheres Amém. E outras pessoas possam ser realmente impactadas e transformadas e possam vir a conhecer Jesus pela leitura do seu livro. Quando alguém presentear alguém que não ainda conhece a palavra do Senhor. Isso. Então, foi muito bom estar com você. Foi ótimo, Obrigada. Lu. A conversa aí se estenderia por Sim, horas, viu? De tão maravilhosa. Seria muito assunto. Então, que Deus te abençoe. Amém.